ser uma mulher múltipla, uma mulher que tem vários interesses, várias polivalências, é muito mais desafiador do que as pessoas pensam, porque precisamos entender como utilizar essa nossa multiplicidade, como colocar isso dentro de uma única coisa. E sobre isso, poucos falam. Olá, estrela da minha vida, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. No final do ano passado, setembro mais ou menos de 2025, eu tomei a decisão de encerrar todos os meus produtos e serviços. Continuei com o processo do individual de algumas clientes com quem eu estava, mas a seguir a isso eu parei e não recebi mais nenhuma cliente no individual durante o resto do ano 2025 todo. E tudo isso por quê? Porque durante muitos anos, depois de criar vários produtos, vários serviços, ajudar mulheres de forma individual, com problemas relacionados à vida, à carreira, a negócio, eu entendi que eu precisava de compilar todos aqueles conhecimentos que eu tinha, organizar isso e entender como é que eu iria utilizar todas essas polivalências, não é assim que eu posso assim dizer, todas essas competências que eu tinha, de uma forma em que eu pudesse servir melhor essas mulheres. Não que eu estivesse a servir mal essas mulheres, mas estava a vir um incômodo em mim, porque o que eu ouvia muito dos mentores e das pessoas que eu contratava para me ajudar, de certa forma, nesse processo dessa lapidação, desse refinamento da minha entrega e daquilo que eu fazia, é justamente que eu precisava me focar numa única coisa. Mas como é que tu focas numa única coisa, sabendo tu que tu tens um leque, um repertório, uma bagagem muito grande que pode estar ao serviço daquilo que tu fazes e até contribuir para melhorar aquilo que tu fazes? Esse é um pensamento que passava muito na minha mente. Então, eu comecei a ficar muito perdida, sei que eu posso assim dizer, muito confusa, e eu decidi parar tudo para eu organizar os meus pensamentos, organizar aquela estrutura, porque eu sou uma pessoa extremamente metódica, ok? Sou uma pessoa extremamente metódica, extremamente analista. Então, se eu não tiver as coisas com uma certa estrutura, é complicado para mim funcionar. Mas ainda assim, dentro da multiplicidade, e nós que temos esse traço, nós sabemos que é difícil escolher uma coisa em detrimento da outra. Porque, vamos ser sinceros, tá? Na vida, não é? Imaginemos no relacionamento, se tu tiveres interesse por duas pessoas, em algum momento tu vais ter que escolher uma para seguir a tua vida. Pelo menos na filosofia do relacionamento que eu acredito, certo? Tu vais ter que escolher uma para seguir a tua vida. Então tu vais ter que abrir mão de uma opção para ficar com uma outra opção, certo? E na vida, em muitas áreas, é assim e vai ser assim. Quando vem para um projeto, quando vem para um negócio, quando vem para as nossas habilidades e competências, e na minha visão, eu acredito que as nossas habilidades, as nossas competências podem agregar, podem ser uma forma de eu me diferenciar daquilo que já existe. Então, se é uma forma de eu me diferenciar daquilo que já existe, como é que eu vou escolher porque eu preciso focar numa única coisa? Não existe uma forma de eu juntar tudo e transformar numa única coisa. Foi basicamente o que eu pensei. Porque eu sou uma mulher múltipla, com vários interesses, com conhecimentos sobre áreas diferentes e que eu mergulho muito nas coisas que despertam o meu interesse. Na universidade, por exemplo, na minha licenciatura, eu estudei muito sobre gestão, sobre negócios, e depois eu fui para o mestrado, onde eu aprofundei um pouco mais nesse processo de perceber essa parte muito mais estratégica por detrás. E, querendo ou não, o facto de eu ter ido aprofundar isso desenvolveu uma visão estratégica muito grande em mim. Só que eu tenho
esse lado da comunicação que sempre esteve em mim, que eu sempre gostei dessa parte, a escrita, o comunicar, o falar, e foram habilidades que eu com o tempo fui desenvolvendo e fui estudando mais. Só que ao mesmo tempo que eu estudei sobre negócios, inclusive, a minha curiosidade já era tanta sobre a internet e o digital, de uma forma geral, que em 2015, 2016 mais ou menos, na minha dissertação de mestrado, 2014 a 2016, né? São ali mais ou menos esse período. Na minha dissertação de mestrado, eu decidi estudar, pesquisar e trazer sobre o impacto dos e-commerce nas agências de viagem. E falar sobre esse tema, porque, vejam bem, tá? Nós estávamos a vir do mercado extremamente tradicional no mundo das viagens e das agências de viagens, que elas trabalhavam de uma forma muito tradicional. Com a internet, nesses anos, já estava com uma proporção muito grande. O e-commerce, né, essa questão de vendas no online, no digital, já é algo que não podia ser negligenciado. Então, eu quis pesquisar qual é o impacto de fazer essa transição desse mercado tradicional para esse mercado onde as vendas são feitas no online, no digital, e como é que estava a ser esse impacto. Então, já teve esse interesse de entender como é que isso estava a funcionar com a internet nessa altura. Quando eu saio da universidade com esta visão por detrás do negócio, eu comecei a perceber uma coisa que era extremamente importante, principalmente quando comecei a produzir conteúdo e quando comecei a trabalhar com as primeiras mulheres que eu comecei a trabalhar no digital, que foi essa parte mais estratégica da visão do negócio, as áreas todas que compõem ali um negócio, né? A parte comercial, a parte administrativa, a parte financeira, a parte de equipas, enfim, tudo isso, ok? O marketing, tudo isso está em volta ali do negócio. Mas existia algo que era uma peça-chave, uma peça fundamental dentro de qualquer negócio, que é a pessoa por detrás daquele negócio. A pessoa que tomava as decisões, a pessoa que liderava a equipa. Pessoas. Ok? E quando eu começo a trabalhar com essas mulheres e eu começo a perceber que não dava só para olhar para essa parte profissional sem levar em consideração quem era a pessoa que estava por detrás da profissional ou ali dentro daquele pacote da profissional, que essas duas coisas andavam juntas, eu comecei a aprofundar um estudo num conhecimento que eu já estava a adquirir para me desenvolver enquanto ser humano, que tinha muito a ver com o comportamento humano, a mente humana, como é que nossos pensamentos se formavam, o que é que influenciava as nossas emoções, porque as nossas emoções influenciam muito em como nós tomamos decisões, se nós não sabemos fazer uma boa separação das coisas, que muitas vezes não dá para fazer, que nós somos seres humanos. Então eu comecei a ter muito mais interesse de mergulhar a fundo e estudar sobre toda essa questão do comportamento, das atitudes, de como é que essa cadeia funcionava até nós chegarmos na ação. E eu mergulhei muito nesse estudo, em vários autores que traziam estudos científicos sobre isso. Vocês percebem que eu até hoje, eu estudo muito e eu leio muito sobre diversos assuntos, certo? Então, eu comecei a mergulhar muito nesse estudo e comecei a perceber que não dá para negligenciar uma coisa da outra. Porque a profissional, ela é uma boa profissional quando ela, enquanto pessoa, ela está muito bem resolvida, digamos assim, ela se conhece extremamente bem e ela é capaz de ter cabeça fria para tomar decisões nos momentos que tem que começar, mas ainda assim, ela é uma pessoa, ela tem os seus estímulos emocionais que influenciam diretamente em tudo que ela faz enquanto profissional ou que paralisam, de certa forma, tudo o que ela deveria fazer enquanto profissional. Então, quando eu juntei esse combo, eu percebi isso e eu alonguei os meus conhecimentos até onde eu poderia ir e continuo, obviamente, nessa busca, porque eu acredito que essa evolução, ela precisa existir. Para ela existir a educação, é o primeiro meio, e nós precisamos também ser autodidatas nesse sentido. E, de facto, eu comecei a pensar, ok, tipo,
não dá para eu escolher um lado em detrimento do outro. A pessoa em detrimento da profissional. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu organizo isso? Como é que eu compilo isso para não, obviamente, ter uma comunicação confusa, ter uma comunicação ruidosa, porque isso também é importante de a gente levar em consideração e dizer, e provavelmente é essa a dificuldade que tu estás a sentir, de ter essa clareza de saber estruturar com base em tudo que tu sabes, sem confundir, não é? E sem passar a mensagem confusa. Então, quando eu entendi que a profissional, para conseguir alcançar o que ela deseja, ela precisa ter muitas outras áreas da vida dela resolvidas, não é? Para que ela consiga, de facto, agir, para que ela consiga, de facto, executar. E eu, sendo essa mulher múltipla e que se considera uma pessoa extremamente leve, uma pessoa muito simples e que valoriza muito a naturalidade e a humanidade das pessoas, eu busco entender e conhecer a fundo a história das pessoas. E por ser uma mulher, eu entendo que, como mulher, eu acabo por compreender muito das dores de outras mulheres. Não que eu perceba de todas as dores das mulheres, mas querendo ou não, sendo mulher, eu entendo das nossas dores, porque vamos ser sinceros, nós já viemos de uma evolução muito grande, muito gigante, nós já passamos por um processo de evolução muito grande em termos daquilo que a mulher pode ou não pode fazer na sociedade, nós já chegamos num lugar muito bom, mas nós sabemos que a nossa luta, ela ainda é muito negligenciada, mas que as nossas conquistas ainda são muito desvalorizadas por sermos mulheres. Muitas vezes, nós, mesmo que nós conquistemos algo, parece que a sociedade faz parecer que nós não merecemos, ok? Aquilo. A sociedade faz parecer muitas vezes que o facto de nós conseguirmos alguma coisa não é mérito nosso. É porque nós conhecemos alguém, ou porque tem alguém por detrás, ou porque nós fizemos alguma coisa. Nunca é simplesmente porque, nossa, ela merece, ela é capaz, ela conseguiu, ela conquistou, ela foi lá e fez. Ainda é uma batalha muito grande nesse sentido. E sendo mulher e percebendo dessas dores, percebendo de todas essas questões da sociedade, é óbvio que para mim é extremamente importante eu conseguir entender a fundo a história de cada uma das mulheres que me aparecem à frente. Então, se nós vivemos numa sociedade que está o tempo todo a tentar anular os nossos feitos, anular os nossos sonhos, anular a nossa capacidade e as nossas conquistas, tudo bem que é muito mais desafiador, ok? Trabalhar com mulheres, não só por uma questão da minha agenda, dos meus horários e isso tudo, mas também por sermos humanos e termos emoções e termos outras questões que envolvem, mas ainda assim, eu poder utilizar, ok? Toda a minha multiplicidade e polivalência, se é que eu posso assim dizer, para conseguir servir melhor uma outra mulher, entregando o melhor de mim, para que ela seja e ela consiga o melhor que ela quer. E é sobre realmente o melhor que aquela mulher deseja e não necessariamente sobre tudo que ela deseja. Porque eu, quando vou trabalhar com uma mulher, ajudando ela a tirar um projeto do papel, uma ideia do papel, e muitas vezes sendo uma mulher que eu vejo que ela tem muito para entregar, que ela tem muitos conhecimentos também, muitos interesses, e eu conseguir mergulhar a fundo na história dela é justamente para retirar e extrair o melhor dela, mas também para fazer conseguir com que ela alcance aquilo de melhor que ela quer conseguir. Porque muitas vezes não é que aquela mulher ela queira tudo. Não é muitas vezes que a gente quer tudo, não é? Porque faz parecer que nós queremos alcançar tudo, mas não. Muitas vezes existe algo que para nós é o melhor que a gente quer. E se a gente quiser alcançar tudo, que seja tudo. Eu acredito em conseguirmos o melhor de tudo. E não tudo de melhor. Porque tudo melhor requer mais energia, vai fazer com que a gente desperdice mais atenção, mais foco. Mas se a gente tiver um foco em alcançar de tudo que nós temos, possibilidade e oportunidade, nós focamos no que para nós seria o melhor para nós.
não para os outros, para nós seria o melhor, é de facto que faz com que quando aquela conquista ela aconteça, ela faça muito sentido e a gente fique extremamente feliz porque, pô, eu consegui alcançar isso. E quando nós somos mulheres múltiplas, nós temos essa dificuldade de entender, tá, como é que eu consigo ser o meu melhor para servir o outro da melhor forma possível e conseguir o mérito que muitas vezes me é negado para que isso aconteça. Como é que eu vou fazer para que isso aconteça? Como é que eu vou fazer para conseguir entregar o meu melhor? Como é que eu vou conseguir fazer? Porque eu entendo que muitas vezes tu não queres te privar de abrir mão de um interesse, de uma habilidade, de um conhecimento em detrimento de outro. E, de verdade, eu não acho que seja preciso fazer isso. Eu, particularmente, decidi não fazer isso. Inclusive, hoje em dia, com o retorno dos meus atendimentos individuais, fazer esse acompanhamento, o meu objetivo ao fazer isso, de facto, é que aquela mulher eu consiga entender, por isso é que eu até decidi nesse momento, não sei em que momento é que vais estar a ouvir esse podcast, mas ao longo deste ano o meu objetivo é focar nessa parte individual, porque eu quero de facto entender a fundo a história de cada mulher que for trabalhar comigo. Eu quero entender a fundo o que é que esta mulher está em busca, o que é que ela quer. Porque eu quero conseguir mergulhar entregando tudo aquilo que eu tenho para entregar, entregando todas as minhas competências, não tudo para um projeto em si ou uma pessoa em específico. Por quê? Porque justamente é um trabalho individual para que eu consiga entender de tudo que eu carrego comigo, de repertório, de bagagem, de conhecimento, o que esta mulher e este projeto precisam de mim para eu conseguir entregar e mergulhar nisso para que ela consiga alcançar aquilo que ela deseja. Para que aquilo realmente faça sentido. E para mim, hoje em dia, é sobre realmente essa conexão, essa ligação, esse pensar junto, esse construir junto, essa cocriação mesmo que a gente vai fazer juntas. E por isso, eu entendo que hoje não preciso escolher um lado em detrimento de outro. Dependendo daquilo que vier para as mãos, eu consigo utilizar tudo o que eu sei como ferramenta. E foi muito, muito difícil para eu conseguir chegar nesse nível de clareza de que o que eu sei, o que eu tenho de bagagem, de repertório, de conhecimento, de interesses, o que eu estudo, o que eu me aprofundo, eu não preciso rotular numa única coisa. E mesmo se eu quiser rotular numa única coisa, eu não preciso abrir mão disso porque vai ser natural. Vai ser natural eu trazer aquele conhecimento, aquela polivalência, dependendo do desafio e do problema que aparecer. E isso é uma mais-valia. E é isso que eu quero que tu tires daqui. O facto de seres uma mulher múltipla com vários interesses não te limita. Muito pelo contrário. Isso vai te dar uma bagagem que vai te conseguir fazer ajudar muito mais do que se tu só tivesses um único conhecimento, uma única coisa que tu dominasses. Porque tu tendo vários conhecimentos e tendo essa bagagem, tendo esse repertório, tu podes olhar para um problema e pensar, tá, a gente pode resolver isso daquela forma, que uma outra pessoa que se calhar não tivesse a bagagem que tu tens, não conseguiria ver a solução para isso. Eu demorei muito para chegar nisso, mas ainda bem que eu decidi fazer essa pausa, estruturar, organizar o pensamento, para aí sim hoje eu pegar numa mulher, entender a fundo a história dela, o que ela quer e saber trazer isso dentro do projeto, saber entender essa parte pessoal, aquilo que mexe com as emoções dela, aquilo que faz ela executar ou não, mas também nessa parte dessa visão estratégica que eu tenho, dessa visão de gestão, de organização, de planeamento, de comunicação, e a gente conseguir estruturar as coisas e dar vida, colocar no mundo. Eu achava que o facto de eu ser múltipla era um problema. Hoje eu vejo como a grande solução de tudo.
Hoje eu sei que ao trabalhar com uma mulher, por ter essa clareza de pensamento, de ter entendido que essa multiplicidade, por mais que seja algo muito desafiador, não é? E que nos faz ali pensar que que nós não somos provavelmente especialistas em nada, que parece que nós sabemos tudo e como é que nós vamos utilizar isso e outras pessoas veem problema nisso, porque hoje eu sei que ao trabalhar com uma mulher, eu vou me dedicar, eu vou entender, eu vou compreender e eu vou conseguir contribuir nessa troca, nessa cocriação, nessa construção conjunta mesmo, que o meu trabalho hoje é sobre isso, sobre essa construção conjunta. Eu vou conseguir contribuir muito mais por justamente ter a bagagem que eu tenho. Por isso, o que eu quero te dizer é que se tu sentes esse desafio por seres uma mulher múltipla com vários interesses, respira. Respira, que isso pode não ser o problema. Pode ser exatamente a solução. E que tu não necessariamente tens que estar a levantar a bandeira que tu sabes isso, que tu conheces isso, que tu isto, que tu aquilo, o tempo todo, porque realmente pode criar uma comunicação ali bem confusa, mas quando tu estás nesse trabalho com a cliente, o facto de tu teres esse conhecimento, o facto de tu teres essa bagagem, o facto de isso fazer parte de ti de alguma forma é uma mais-valia. E tu podes utilizar tudo isso como ferramentas para ajudar a pessoa a chegar no objetivo dela, independentemente daquilo que tu faças. Ok? Não fiques presa nessa questão de eu preciso escolher uma coisa, eu preciso escolher um caminho, não sei o quê, porque eu tenho muitos interesses. Tá, tens muitos interesses, aprofundaste o conhecimento, sabes que podes utilizar isso a favor no teu trabalho. Ótimo. E uma das coisas que me fez muito mudar essa visão foi conhecer exatamente algumas mulheres que fazem isso, que juntam múltiplos interesses que elas têm num único trabalho e que, por isso, elas se tornaram diferentes de outros profissionais da área dela, porque as pessoas pensavam, nossa, calma, ela faz isso e também faz isso e também tem esse conhecimento e ela conjuga tudo dentro de uma coisa só, que ótimo! E é sobre isso, porque é realmente incrível, é realmente fantástico tu teres todas essas polivalências e conseguires utilizar tudo isso a favor de seres o teu melhor para que a outra pessoa alcance o melhor dela. Ok? Então, eu espero que depois desse episódio que tu tenhas retirado meio que essa culpa, essa dor. Não sei o que faço, não faço, vou, não vou. Dá para conjugar tudo. Dá para unir tudo, criares, construires algo extremamente único, algo teu, algo com a tua cara. Ok? E isso é o belo de tudo. Se estás a viver esse dilema de seres uma mulher múltipla e de não saberes como encaixar as coisas, uma sugestão, vai experimentando, tá? Vai experimentando usar tudo que tu sabes. Começa mesmo a experimentar utilizar tudo que tu sabes dentro daquilo que tu fazes em determinados momentos e quando é necessário e pedido em cada uma das situações, tá? Não tenta agora, não, só porque eu entendo isso tudo, vou estar a jogar isso. Não joga isso tudo para cima das pessoas. Entende qual é a necessidade, aquilo que é necessário para trabalhares, o que é que está a ser pedido e naquelas situações utiliza aquilo que faz sentido dessa bagagem toda extremamente maravilhosa que tu tens. E se tu tivesse a ouvir esse episódio até agora e pensaste, nossa, eu preciso conhecer mais do trabalho da Edu, porque eu sei que é algo que eu falo pouco aqui, manda uma mensagem, vamos conversar para entender até que ponto eu posso te ajudar a estruturar um projeto, a clarificar uma ideia, a comunicar aquilo que tu fazes de alguma forma. Assim, manda uma mensagem, vamos conversar, entender o teu momento, ok? Porque a conversa, quando eu normalmente faço essa coisa de conversar, é justamente para entender se eu consigo te ajudar, se eu não consigo te ajudar, se todas essas minhas polivalências e conhecimentos e interesses podem te ajudar de alguma forma a clarificar alguma ideia por aí, a estruturar, a pensar, a comunicar, que é isso que eu faço. Estrela, se tu gostaste desse episódio, se fez algum sentido, alguma coisa que eu disse durante esse tempo todo, e tu quiseres mandar para uma amiga, lembraste de uma amiga, manda para uma pessoa, uma amigazinha, manda lá, ok? Se tu ainda não és inscrita, se tu estás pelo YouTube e ainda não és inscrita, inscreve. Se estás pelo Spotify e ainda não segues, o que é que tu estás à espera? Mulher, vá lá. Conversa aqui tem muitas vezes que é extremamente interessante.
tá? Então, se tu partilhares nas tuas redes sociais, não esquece de marcar meu @edulane_cardoso ou @sonhar sem limite podcast. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!